Vamos lá, resolvendo a questão 4. Essa questão se refere basicamente a identificar os itens se são verdadeiros ou falsos, baseado na equivalência, se eles são ou não equivalentes às notações. Então a gente vai considerar essa premissa, a gente vai verificar se a notação utilizada é ou não equivalente, sendo verdadeira ou falsa. Na letra A a gente tem a seguinte afirmativa: 2n² mais 1000 equivalente a ômega de n². Nessa expressão a gente vai considerar ela como sendo verdadeira. Por quê? A gente tem que partir do pressuposto que a complexidade vai ser dada pelo maior item da expressão, no caso n², no caso o grau do maior polinômio, e considerar que uma determinada constante vezes n² tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual à expressão para que essa equivalência seja verdadeira. Então, nessa consideração, eu posso admitir que para c igual a 1 e qualquer n maior ou igual a 1, vale essa igualdade, né? Qualquer que seja o valor de c, no caso igual a 1 ou igual a 2, no caso a gente está considerando aqui como sendo igual a 1, eu vou ter sempre n² menor ou igual que 2n² mais 1000. Então, nesse caso, para esses valores, qualquer n maior ou igual a 1 e um c igual a 1, é verdadeira essa igualdade. Na letra B, eu tenho a seguinte afirmativa: log de n² igual a ômega log de n. Então, no caso, é uma notação ômega. Vamos lembrar que log de n² é 2 log de n pela propriedade do logaritmo. Logaritmo do exponencial, eu jogo esse expoente 2 para fora, e eu vou ter log de n² igual a 2 log de n. E vamos considerar que 2 log de n sempre vai ser maior que c log de n. O teste da complexidade, se 2 maior que c, ou seja, se c menor que 2. Neste caso, eu não posso fazer uma garantia que essa igualdade vai ser verdadeira, porque nem todas as constantes admitem essa igualdade. Se c valer 2, isso aqui já não vale. Ou 3, por exemplo, então, no caso, essa minha afirmativa já é falsa. Na letra C, eu tenho 2 elevado a n mais 1 igual a O de 2 elevado a n. A gente tem que verificar se essa equivalência é verdadeira ou não. Então, vamos fazer a consideração que 2 elevado a n mais 1 tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a c vezes 2 elevado a n. No caso, a gente vai considerar que a complexidade computacional é de 2 elevado a n. Desmembrando esse 2 elevado a n mais 1 em 2 vezes 2 elevado a n, eu reescrevo aqui a minha inequação, 0 menor ou igual a 2 vezes 2 elevado a n, menor ou igual a c vezes 2 elevado a n. Então, eu posso cancelar, dividir tudo por 2 elevado a n, 0 dividido para 2 elevado a n vai dar 0, e eu vou cortar 2 elevado a n com 2 elevado a n, e fica só o 2. E do outro lado eu vou cortar o 2 elevado a n, e vai ficar só o c. Então a condição que eu tenho que ter aqui é 0 menor ou igual a 2, isso é verdadeiro, e c maior ou igual a 2. Então, para c igual a 2 e k igual a 1, esta igualdade é verdadeira. Então eu tenho c, sempre qualquer valor maior ou igual a 2 vai satisfazer essa expressão, né? Considerando assim ela verdadeira. Na letra D eu tenho a seguinte consideração: 2 elevado a 2n é igual a O de 2 elevado a n. Mas quem é 2 elevado a 2n? Ele é equivalente, né, à mesma coisa que 2 elevado a n vezes 2 elevado a n, que vai dar 2 elevado a 2 de n. Isso tem que ser menor ou igual à complexidade, né? No caso, a constante vezes 2 elevado a n. Só que nessa situação, se eu cancelar 2 elevado a n de um lado
e 2 elevado a n de outro lado, eu vou ter que c maior ou igual a 2 elevado a n. E isso não pode ser escrito, porque eu não posso ter uma constante em função de n, senão ela não é considerada uma constante, né? Então essa afirmativa ela passa a ser falsa. Na letra E eu tenho log de n mais raiz de n igual a O de n. Vamos lembrar que a complexidade dessa expressão, log mais a raiz, a complexidade vai ser a própria raiz. Porque a complexidade computacional da raiz é maior do que a do log. Então a complexidade da expressão vai ser raiz de n, que é igual a n elevado a meio. Então agora podendo escrever, eu escrevo 0 menor ou igual a n elevado a meio, que é a minha complexidade de f de n, e um c vezes n, que no caso seria o maior valor, né, que essa expressão poderia assumir no pior caso da minha constante. Nessa situação, então, eu posso encontrar um valor de c igual a 1 e um valor de k igual a 1, que garantem que essa igualdade vai ser verdadeira. No caso, há uma equivalência. Na letra F, né, na expressão 0,5n ao quadrado menos 3n igual a O de n ao quadrado, eu tenho que considerar que essa complexidade está entre cn ao quadrado e zero. Então, 0,5n ao quadrado menos 3n é maior ou igual a zero e menor ou igual a cn ao quadrado. Então, se eu fatorar aqui este termo, né, colocar o n em evidência, o n multiplica 0,5n menos 3 maior ou igual a zero. Então, n sempre vai ser maior ou igual a zero. E esse termo entre parênteses também tem que ser sempre maior ou igual a zero. Senão eu posso ter um valor negativo, né? Então 0,5n menos 3 também maior ou igual a zero. Ou seja, n maior ou igual a 6. Então se eu considerar o n igual a 6 e o c igual a 1, eu garanto que essa expressão tem uma equivalência verdadeira, né? E para finalizar, na letra G, temos 3n mais 5n log de n igual a O de n. A complexidade de 3n mais 5n log de n, ela é maior aqui nesse segundo termo, né? Então, o O de f de n tem complexidade igual a n log n. E isso tem que ser menor que c vezes n. Então, se eu cortar n com n, eu tenho então c maior ou igual log de n. E como eu não posso ter uma constante escrita em função de n, senão ela não é constante, essa afirmativa então ela torna-se falsa. Finalizando aqui a quarta questão.